Bom, nesse exercício a gente vai fazer esse móvel. Primeira coisa que a gente vai alterar no Blender aqui é a unidade de medida. Certifique-se de que a unidade está em milímetro. Aqui no cone e em length milímetro. Alterou a unidade, vamos agora selecionar esse cubo e entrar no painel de transformação, aqui no painel de propriedade desse objeto. E na última opção a gente tem a dimensão, né, que é o tamanho desse objeto. Esse painel também você consegue acessar pela tecla N. Aqui no cantinho aparece o atalho das ferramentas que eu estou utilizando. Caso fique muito rápido, você pode consultar por aqui também. Então vamos lá. Nesse móvel eu vou seguindo as medidas aqui de acordo com as cores, olha só. Então vou começar aqui com essa perninha laranja. Ela tem 40, 40 e 700. Vamos alterar aqui. 40, 40 e 700 de altura. Lembrando que eu posso centralizar o objeto com a vírgula, né, que é o pontinho aqui do teclado numérico à direita. E vamos fazer agora outro objeto que é a parte verde. Se a gente perceber, esses objetos aqui são alinhados no centro, né, da perninha laranja. Tá? Então, quando eu for duplicar esse objeto, tá, eu vou seguir aqui o eixo. Ó. Shift D, selecionei o objeto, né, Shift D para duplicar. Estou duplicando livremente, eu travo aqui ó, no eixo X, pressionando a tecla X. Então, dessa forma, os objetos estão alinhados, ou seja, à medida que eu altero aqui a profundidade, né, que é o eixo Y, olha só, ele sempre parte do centro. Ó. Isso facilita faz com que, na verdade, o objeto fique alinhado, né, com o anterior. Vamos agora só alterar o tamanho. Ó. O verde é 320, 10 e 30. Então eu já sei que esse objeto está no centro. Nem preciso me preocupar. Agora a gente pode ativar o Snap, indo aqui no imã. Basicamente são esses dois parâmetros. Eu ativo o Snap e ao lado eu defino o tipo para Vertex. Vamos mover, tecla G. Lembra de travar no eixo Z, né, para ele não perder aqui o meu alinhamento no centro. Tá? Então ele está alinhado na parte superior. Né? Vocês percebem aqui, como eu mexi no eixo Z, eu fiz esse alinhamento ficar colado na parte de cima, tá? Que é a altura. Agora eu quero colar no lado do objeto. O eixo que passa aqui é o X. Ó. Então, GX. Nesse caso, eu sempre utilizo o eixo para que eu não perca esse centro, né, do objeto que já está alinhado. Então, sempre quando eu for mover para cima, né, eu vou mover para o lado, eu preciso seguir os eixos para esse objeto não ficar torto. Né? Se você simplesmente mover com G, ele pula, né, para aquele enquadramento ali, para aquele alinhamento determinado. Esse objeto ele tem uma distância do topo. Ó. Essa distância é de 25 milímetros. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar a tecla G para mover, né, seguindo o eixo Z da altura, ó, e usar menos 25. Ok? Ou eu posso vir aqui no eixo Z, ó, direto aqui, ó, já tem um valor, nem preciso me preocupar com esse valor. Só basta eu inserir após esse valor menos 25, que dá no mesmo, é até mais rápido, né? Então você pode trabalhar com multiplicação, com adição, com subtração. O Blender ele consegue entender esses sinais. Vamos duplicar aqui, ó, Shift D, para o outro lado, ó, seguindo o eixo X para não ficar torto. E eu alinho novamente, ó, G, X. E eu colo perfeitamente ali na lateral. O próximo eu duplico para baixo, ó, Shift D, seguindo o eixo Z. Esse objeto eu sei a distância dele, ó, para o de cima, que é 30, mas vai mudar algumas propriedades. Ó, a largura é maior e a altura também. Vamos ver lá na nossa guia o tamanho desse novo objeto. Vai mudar Y, que é 20. Vai mudar o Z, que é 60. Eu sei quanto é a distância a partir do de cima, então eu colo aqui no de cima, GZ, né? E eu movo aqui, ó, menos 30. Tá? Essa distância está bem aqui, ó, 30. Ok? O próximo lá embaixo, ó,
vou duplicar para fazer essa parte roxa aqui, ó, de laje. Shift D, Z. Só vai mudar, acredito que aqui seja só a altura, né? A altura vai ser 70. Já está tudo alinhado, ó, lembrando que eu estou duplicando seguindo o Z, então fica tudo alinhadinho, bonitinho. Qual que é a posição desse objeto? Ele está a 100 milímetros de baixo, então vou alinhar lá embaixo, ó, G, Z. E depois eu posso colocar mais 100, ó. Eu tenho a posição perfeita desse objeto. A partir disso, eu posso simplesmente selecionar tudão aqui, ó. Porque se eu perceber o objeto todo, ele se repete, ó. Os lados são os mesmos objetos, né, em cada lado. Então eu posso simplesmente duplicar esse objeto e rotacionar, ó, no eixo Z, RZ90. Depois é só mover para alinhar. Claro, vai ficar o objeto sobreposto, deleto. E aí eu repito, ó, Shift D. Já alinho, né, para facilitar. E finalizo lá com o outro lado. Shift D. Duplico e apago o objeto excedente. Feito isso, basicamente faltam dois objetos para a gente. É o aqui do meio. Vamos duplicar isso aqui, ó, Shift D. Para ele ficar certo no meio, eu já travo aqui o alinhamento, ó, no Y. Vamos ver qual é o tamanho. 150. 340 e 20 de altura. Então ele já está alinhado perfeitamente ali no meio. Por último, é uma peça que vem aqui no meio, né? Shift D, ó. Vou aproveitar que está no centro, ó, e já facilita a minha vida aqui. Essa parte é a cinza aqui, né? 340 por 340 e 20 de altura. Vamos ver a posição desse meio. Ele fica exatamente no meio, ó, dessa peça. Tá? Você também pode alinhar da seguinte forma. Se você selecionar dois objetos com Shift, você pode vir aqui em Objeto, no menu Transforme, e eu tenho a opção de alinhar objetos. Nessa opção, ela vai ficar aqui embaixo minimizada. Deixa eu só mover um pouquinho para o lado para não atrapalhar aqui. O que eu quero alinhar é a altura, não é? Então eu quero deixar o objeto no meio com relação ao eixo Z. Só marcar aqui, ó. Já por padrão ele já vem definido como centro. E isso finaliza o nosso exercício, o nosso móvel de hoje. Essa atividade vocês podem sempre verificar se está tudo certo, se está tudo alinhado, movendo aqui, ou melhor, alterando aqui para esse outro modo de visualização aqui em cima, ó, que é o estruturado. Tá? Quando eu movo aqui para o estruturado, né, quando eu altero para o estruturado, eu posso verificar nas minhas vistas específicas, ó, tecla número 1, tecla 3, tecla 7. Então, esse é o nosso exercício. Se a gente perceber, tem uma diferença aqui, ó. Ele ficou um pouco torto, ó. Tá vendo? Entrou um pouquinho para o lado. Tranquilo de resolver, ó. Esse eixo aqui é o Y. G. Y. Nossa, ó. Então, é fundamental que a gente fique alternando entre esses lados para a gente conseguir identificar se tem alguma falha, principalmente em questão de alinhamento, tá? Mesmo processo, como a gente duplicou, né, lá em cima, o de baixo também está torto. G, Y. Sempre lembra de olhar na sua cena, né, qual é o eixo que está disponível aqui, né, para a gente, para facilitar, né, o nosso movimento aqui. De cara a gente vê o Y, então é esse que eu vou mover. Então, tecla número 1, frontal, 3 lateral, ok. Posso selecionar tudo para destacar, fica bem mais fácil também. E olha só, tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho, perfeito. O objeto está finalizado, portanto, aqui.
Ok. Pode ver a referência também. E isso encerra a atividade.